nono ano, para hoje nós iremos, né, estudar o gráfico da função de segundo grau. Por quê? O gráfico da função de segundo grau não vai ser o mesmo gráfico que a gente consegue fazer quando é a função do primeiro grau. Porque do primeiro grau, a gente viu que o gráfico dela, né, sempre vai dar uma reta. A do segundo grau, gente, ela sempre vai dar uma parábola. A gente fala que é uma curva. Né? Essa parábola, ela vai ter, ou pode ter um formato para cima, ou ela pode ter um formato para baixo. Então, a gente vai aprender como formar essa parábola, né? Como construir o gráfico de uma função de segundo grau. Então, aqui, ele me deu, né, uma função, certo? No gráfico do primeiro, o que a gente fazia para, né, formar essa reta? A gente atribuía valores, né, para x, para poder achar y e encontrar o par ordenado e localizar no plano, certo? Aqui no do segundo grau, a gente também pode fazer isso, só que fazer dessa maneira é um pouco inviável. Por quê? O gráfico do primeiro grau é apenas uma reta. E já o gráfico da função de segundo grau é essa parábola, né, essa curva. Então, tia, eu vou atribuir qualquer valor. Beleza, você pode atribuir. Só que às vezes você vai atribuir valores que você não vai conseguir visualizar essa parábola, visualizar, né, esse desenho. Então, aqui ele até colocou assim, atribuiu valores, né, mas aí ele atribuiu valores exatos, né, que dá para formar essa parábola, mas a gente vai saber, né, não tem como. Aqui também ele atribuiu valores, tá vendo? Aí substituiu na função, aí achou o y, aí foi marcando os pontos, ligou, formou uma curva, beleza. Só que existe, né, eu vou ensinar para vocês alguns pontos importantes que vocês deverão calcular para poder visualizar essa parábola, certo? Mas antes disso, eu queria falar de uma coisa. A parábola, né, que é essa figura que vai formar a função de segundo grau, ela pode ter essa abertura voltada para cima ou ela pode ter essa abertura voltada para baixo. E como que através da função, a gente consegue identificar se essa parábola, ela vai ter uma abertura, né, voltada, essa boquinha voltada para cima ou para baixo, através do valor do A. Não tem lá a função f de x, sei lá, menos x ao quadrado mais 2x mais 4. O A aqui é menos 1, certo? Toda vez que o A for menor que zero, a parábola vai ser voltada para baixo. Porque isso é uma dica, assim, de quando você for fazer o gráfico de uma função, quando você pegar a função e olhar o A, se ele for negativo, você já sabe que a parábola vai ter que formar para baixo. Se no momento que você estiver construindo, ela não, né, estiver voltada para baixo, é porque você errou alguma coisa. E quando o A for maior que zero, vamos supor que fosse mais 1, aí no caso seria positivo, né, maior que zero. Aí a gente fala que a concavidade dela, que é essa aberturinha, vai ser voltada para cima. Então, gente, a parábola, ela pode ter a boquinha voltada para cima ou para baixo. Através de quem que eu consigo identificar isso? Através do valor de A da função. Se é positivo, voltado para cima. Se é negativo, voltado para baixo, certo? Tá, então até agora a gente ainda eu ainda não expliquei como calcular, né? Beleza. Outra coisa também, no gráfico, né, da parábola, a gente também tem o vértice dela, que é um ponto assim importantíssimo para eu poder visualizar essa parábola. É um dos pontos que vocês terão que calcular para poder fazer o gráfico da função de segundo grau. O que é o vértice da parábola? O vértice da parábola, gente, é o pontinho ou aqui de cima ou o pontinho pode estar aqui embaixo, né? Porque se ela estiver voltada para baixo, esse vértice aqui, o vértice, gente, é um x e um y, é um par ordenado, certo? Por quê? Se eu tenho aqui no plano cartesiano, vamos supor que minha parábola foi voltada para cima, o A é maior que zero. O vértice dela tá aqui, esse pontinho aqui. Com certeza é algum número aqui no x com o y que formou esse pontinho. E esse vértice, é claro, pode também estar voltado para cima a parábola. No caso, o vértice seria aqui em cima. Ou seja, algum valor aqui para x, né, com o y, formou esse vértice. E como que existe uma fórmula para a gente calcular exatamente qual vai ser o vértice da parábola?
existe uma formulazinha. Aí no livro de vocês tem, eu vou deixar também disponível, que nesse livro aqui tá bem resumido, tá? Qual é a fórmula pra gente encontrar o x de vértice, o y de vértice? Deixa eu achar aqui pra vocês. O x de vértice é menos b sobre 2a. Ó, tá aqui, ó. As coordenadas do vértice, né? Coordenadas é o par ordenado. Lembrando que quando menciona abscissa são os valores de x, né? E quando menciona ordenada são os valores de y. Qual é a fórmula, gente? Para achar, então, quer dizer, o vértice é um par ordenado, tá? Aí a gente fala que é x de vértice porque a gente está calculando o vértice da parábola. Para calcular o x, né, que formou o vértice da parábola, é menos b sobre 2a. Ou seja, você vai pegar o b e vai substituir no a e vai achar um número. E o y de vértice, existem duas maneiras. Eu, assim, particularmente acho tanto uma quanto outra. No livro de vocês, ele trouxe a fórmula que usa o delta, menos delta sobre 4a. Então, para achar esse y, né, desse par ordenado que representa o vértice, que é chamado de y de vértice, você vai ter que calcular o delta e vai, né, calculando o delta, você vai colocar sobre 4a. É menos delta sobre 4a. E tem livros também que fala que o y de vértice é o quê? Porque se eu tenho x, basta eu substituir na função que eu acho o y. Então, também, se você quiser, pode fazer dessa maneira. Achou o x de vértice? Pega o valor, substitui no x, que você vai achar o y de vértice. Ou joga na formulazinha. Eu trabalho muito com essa fórmula aqui, mas tanto faz, o que vocês acharem melhor para vocês. Então, gente, esses dois pontos aqui, que é o x de vértice e o y de vértice, eles são os dois pontos, né, essenciais, um dos pontos essenciais para eu conseguir visualizar essa parábola. Porque eu calculando o x de vértice e y de vértice, eu vou saber exatamente onde é o ponto que está no vértice da parábola, certo? Então, é uma formulazinha para achar o x de vértice e o y de vértice. Ó, aqui ele me deu um exemplo, ó. Vamos determinar o vértice da função. Então, o vértice é achar o x de vértice e y de vértice. A função é essa, x de vértice, menos b, no caso é menos 4, então menos com menos mais, né? Tem que ter cuidado com essas regrinhas do sinal. Sobre 2a, o a que vale 1, 2 vezes 1, 2. 4 por 2, 2. Achei o x de vértice, beleza. Aqui ele fez dessa maneira, ele pegou o x de vértice e substituiu. 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Fazendo, deu menos 1. Então, o x de vértice, ou seja, o ponto, né, que é o vérticezinho da parábola, vai ser 2 e menos 1. E essa função, eu já sei que a parábola ela vai ser o quê? Voltada para cima, né? Porque o a aqui é maior que 0. Então, esse 2 e menos 1, ele vai estar exatamente aqui, ó, no vértice da parábola. E como que eu acharia o y de vértice? Através dessa fórmula aqui. Aí você teria que calcular o delta, né? O delta ali seria b ao quadrado, que daria 16, menos 4 vezes 1, vezes 3. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, 16 menos 12, 4, então o delta daria 4, certo? Aí a fórmula é o quê? Menos delta, então vai ficar menos 4 sobre 4 vezes a, que é 4 vezes 1, então 4. Menos 4 por 4, menos 1. Tá vendo que deu o mesmo resultado? Então, ou você pode jogar na fórmula do delta, né? Que aí é menos delta sobre 4a, ou fazer essa substituição aqui. Cuidado que essa substituição, né? Às vezes por um errinho bobo, né? Às vezes fazendo aqui a potência, erra, né? De bobeira. Então, tanto faz, certo? Os zeros da função do segundo grau é um outro ponto também que vocês deverão saber, né, calcular para poder fazer o gráfico da função. E eu já mencionei, né, os zeros da função do segundo grau é você achar o ponto que essa parábola corta o eixo x. Por quê? Os zeros da função a gente chama o y de zero. Então, chamando o y de zero, você vai achar os pontos que cortam o eixo x. E como é uma função de segundo grau, a gente sabe, né, na aula anterior eu falei, que a função ela pode ter dois zeros, ou seja, ela pode ter dois pontos que vai cortar o eixo x. Se o delta for igual a zero, né, a gente só vai achar uma solução. Aí o que significa isso? A gente só vai ter um ponto que vai cortar o eixo x, né, a parábola ficaria mais ou menos assim. Vocês irão, no decorrer das atividades, vocês irão perceber isso.
E existe também, gente, aquele delta que é negativo, que aí a gente não vai ter x' e nem x duas linhas. Quando isso acontece, significa que essa função, essa curva, ela não vai cortar o eixo x, ela vai ficar flutuando, ó. Ela pode ficar aqui, ela pode ficar aqui, ou ela pode ficar aqui, né, para baixo, porque se for negativo, a. Então, esse zero também da função é um par ordenado importantíssimo também vocês calcular. Então, resumindo, gente, o que eu quero, né, de fato, que vocês entendam. Eu tenho lá um gráfico, né, eu tenho lá um gráfico não, uma função. Vamos pegar essa daqui, ó, y é igual x ao quadrado menos 4x mais 3. Aí vamos supor, eu quero fazer o gráfico dessa função. É uma função de segundo grau. Então, primeira coisa, vamos calcular os pontos, porque eu já falei para vocês que não tem como fazer aleatório, igual a gente fazia com função do primeiro grau, porque às vezes você vai colocar vários valores e não vai conseguir visualizar a parábola. Então, primeiro ponto que vocês irão fazer, x de vértice e y de vértice, certo? X de vértice, joga na fórmula, menos b sobre 2a, que deu 2. Então, 2. Y de vértice, joga na fórmula, que deu menos 1. Então, aqui, ó, eu já encontrei o primeiro par ordenado. Beleza. O segundo par ordenado, eu vou encontrar os zeros da função. Como que a gente encontra os zeros da função? A gente pega a função, né? Iguala a zero. Então, vamos pegar essa aqui de cima, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3. Eu vou igualar a zero. Porque o zero da função é o y que vai ser zero. Então, cuidado para não confundir. Aí, vai cair numa equação de segundo grau, né? Eu já tinha achado o delta aqui que deu 4, né? Então, delta igual a 4, x é igual a menos b, menos com menos mais ou menos 2. Estou fazendo um pouquinho direto, tá? 2a, 2 vezes 1, 2. X', 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Observa que você vai, né? Eu achei x' e x duas linhas aqui porque o delta deu positivo. O que eu encontrei? Eu encontrei dois pares, ó. Para x' igual a 3, eu tenho 3 e 0, porque lembrando que eu chamei o y de 0. E quando o y também é 0, eu posso ter o x' 1. Então, 1 e 0. Então, ó, eu já tenho 1, 2, 3 pares ordenados. Qual é o outro par? O último par, já que você chamou o y de 0, né, que você calculou o zero da função, a gente vai calcular também para x igual a 0, certo? Para x igual a 0, aí é só pegar a função e substituir o x por 0, ó. Que vai dar, no caso, sempre para x igual a 0, gente, sempre dá o termo c, porque sempre essa primeira parte aqui, ó, vai zerar. Então, vai dar mais 3. Qual é o par ordenado? 0 e 3. Então, eu encontrei o x de vértice, o y de vértice, os zeros da função e encontrei, né, o ponto que vai cortar o eixo y, certo? Agora, vamos localizar esses pontos. Beleza. X, Y. Vamos lá, o primeiro, 2 e menos 1. Então, 2 com menos 1. Venho aqui e ligo, tá? 3 com 0 vai ser no x, então 3 e 0. 1 com 0 vai ser no x também, 1 com 0. E o último, né, vai cortar o eixo y, porque o x é 0, então vai ser aqui mais ou menos no 3. Agora, ó, vamos ligar os pontos. Vai ter que dar uma curva, ó. E a curva foi voltada para cima. Por que ela foi voltada para cima? Porque o meu A aqui é maior que 0. Então, resumindo a história, gente, para fazer esse gráfico, né, da função de segundo grau, vocês terão que calcular para mim esses 3 pontos que são os pontos importantes, que de fato com eles você consegue fazer a curva, tá? Por isso que a gente não pode escolher valores aleatórios, porque às vezes você vai escolher valores que você não conseguirá ver essa curva aqui, tá bom? Próximo vídeo eu vou explicar as atividades, aí vai clareando mais um pouquinho, tá? Beijos!